Aqui é o botão esmaga questão. Trouxe várias questões comentadas e hoje vamos dar aquele treino pesado na cabeça com um tema essencial para qualquer concurseiro e atos administrativos. Esse assunto cai bastante em concursos, e vou te explicar de uma forma simples, prática e com exemplos do nosso dia a dia na academia. Então, prepara o fôlego, porque a gente vai detonar nesse treino de conhecimento. Antes das questões vamos à introdução aos atos administrativos. Os atos administrativos são manifestações de vontade da administração pública que têm por objetivo produzir efeitos jurídicos, criando, modificando, extinguindo ou reconhecendo direitos. Esses atos são fundamentais para o funcionamento da máquina pública e precisam seguir certos requisitos para serem válidos. Características dos atos administrativos. Unilateralidade. O ato administrativo é praticado pela administração sem a necessidade de concordância do particular. Imperatividade. Os atos administrativos possuem força coercitiva, impondo obrigações aos particulares. Autoexecutoriedade. A administração pode, em certos casos, executar diretamente suas decisões sem precisar recorrer ao judiciário. Tipicidade. Os atos administrativos devem corresponder a um tipo previsto em lei, respeitando os limites legais. Elementos dos atos administrativos. Os atos administrativos têm 5 elementos básicos que precisam ser observados para garantir sua validade. Competência. Quem pratica o ato deve ter autoridade legal para isso. Finalidade. O ato deve sempre buscar o interesse público. Forma. O ato precisa ser realizado da forma determinada pela lei. Motivo. Deve haver uma situação de fato e de direito que justifique a prática do ato. Objeto. O efeito jurídico que o ato pretende produzir. Exemplo na academia. Imagine que a administração da academia decida que todos os alunos devem passar por uma avaliação física antes de usar os equipamentos. Essa decisão, ato administrativo, deve ser tomada por alguém competente, como gerente, buscando a segurança dos alunos. Finalidade. A avaliação deve seguir um protocolo, forma, e a justificativa pode ser a preocupação com a saúde dos alunos. Motivo. O objeto é o próprio procedimento de avaliação. Espécies de atos administrativos. Atos normativos criam normas gerais, como um regulamento interno. Atos ordinatórios disciplinam o funcionamento interno da administração, como uma ordem de serviço. Atos negociais manifestam a vontade da administração em relação a um particular, como uma licença. Atos enunciativos declaram um estado de fato ou de direito, como uma certidão. Atos punitivos imponem sanções, como uma multa. Questões comentadas. Vamos agora esquentar o treino com algumas questões comentadas sobre atos administrativos. Questão 1. A revogação de um ato administrativo só pode ocorrer se o ato for discricionário e desde que não tenha gerado direitos adquiridos. Certo. Errado. Comentário: essa questão está certa. A revogação é a retirada de um ato administrativo válido por questões de conveniência e oportunidade, ou seja, o ato deixou de ser útil ou necessário. Ela só pode ocorrer em atos discricionários e não pode afetar direitos adquiridos. Exemplo na academia. Pense no caso de uma regra interna que permite o uso de um tipo específico de equipamento. Se o gerente decide que o equipamento não é mais necessário ou seguro, ele pode revogar essa permissão. No entanto, essa revogação não pode prejudicar os alunos que já estavam usando o equipamento de acordo com as regras anteriores. Questão 2. A anulação de um ato administrativo ocorre quando há um vício de legalidade, sendo o ato considerado nulo desde sua origem. Certo. Errado. Comentário: essa questão está certa. A anulação é a invalidação de um ato administrativo que foi praticado com algum defeito, ou seja, ele é ilegal. Diferente da revogação, a anulação pode ocorrer tanto em atos vinculados quanto em discricionários e tem efeitos retroativos. Exemplo na academia. Suponha que um instrutor aplique uma regra de forma errada, permitindo que alunos usem um equipamento que é proibido para iniciantes. Quando a administração descobre, anula essa permissão porque foi feita de forma ilegal, garantindo que a regra correta seja aplicada desde o início. Questão 3.
O ato administrativo discricionário permite à administração pública escolher entre várias opções válidas, respeitando os limites da legalidade. Certo. Errado. Comentário: essa questão está certa. O ato discricionário é aquele em que a administração tem certa margem de liberdade para decidir, dentro dos limites da lei, qual a melhor opção para o interesse público. Exemplo na academia. Imagine que o gerente da academia precise decidir quais horários de treino são mais adequados para grupos específicos de alunos. Ele tem várias opções válidas, mas escolhe o horário que melhor atende às necessidades da maioria, sempre respeitando as regras internas. Questão 4. Os atos administrativos que possuem vício de motivo ou objeto são passíveis de anulação, mas não de revogação. Certo. Errado. Comentário: essa questão está certa. Quando um ato administrativo possui vício de motivo ou objeto, ele é ilegal e deve ser anulado, pois não atende aos requisitos legais. A revogação, por outro lado, ocorre por questões de conveniência e não pode corrigir vícios de legalidade. Exemplo na academia. Se a administração da academia decide restringir o uso de um equipamento com base em informações erradas sobre segurança, essa decisão pode ser anulada quando as informações corretas são reveladas, corrigindo o vício de motivo. Questão 5. A motivação de um ato administrativo é obrigatória em todos os casos, independentemente de ser um ato vinculado ou discricionário. Certo. Errado. Comentário: essa questão está errada. A motivação é obrigatória para atos vinculados e para a maioria dos atos discricionários, especialmente aqueles que afetam direitos dos cidadãos. No entanto, há exceções em que a motivação pode não ser necessária, dependendo do tipo de ato. Exemplo na academia. Se o gerente decide mudar o horário de funcionamento da academia por conveniência administrativa, pode ser que essa decisão não precise de uma motivação detalhada. No entanto, se a mudança afeta diretamente os alunos, seria necessário justificar a decisão. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar como esses exemplos ajudaram você a entender melhor os atos administrativos. Tamo junto! Questão 6. Os atos administrativos podem ser convalidados pela própria administração pública, desde que o vício seja sanável e não tenha gerado prejuízo para terceiros. Certo. Errado. Comentário: essa questão está certa. Convalidação é o ato pelo qual a administração corrige um vício sanável de um ato administrativo, tornando-o válido desde a sua origem. A convalidação é possível apenas quando o vício não compromete os elementos essenciais do ato e desde que não cause prejuízo a terceiros. Exemplo na academia. Imagine que o gerente da academia tenha assinado uma autorização para um evento interno, mas esqueceu de colocar a data correta. Como o erro é sanável e não prejudica ninguém, ele pode convalidar o ato simplesmente corrigindo a data. Questão 7. Atos administrativos enunciativos são aqueles que informam ou certificam uma situação sem criar, modificar ou extinguir direitos. Certo. Errado. Comentário: essa questão está certa. Atos enunciativos são aqueles que declaram ou certificam algo, como certidões, atestados ou pareceres. Esses atos não têm efeito constitutivo, ou seja, não alteram direitos ou obrigações. Exemplo na academia. Se a academia emitir um atestado de participação em uma aula, esse documento apenas certifica que o aluno esteve presente, sem criar nenhum direito novo ou obrigação. Questão 8. A presunção de legitimidade dos atos administrativos significa que eles são considerados válidos até prova em contrário. Certo. Errado. Comentário: essa questão está certa. A presunção de legitimidade é um dos atributos dos atos administrativos, o que significa que, até que se prove o contrário, presume-se que os atos foram praticados de acordo com a lei. Exemplo na academia. Se o gerente decide mudar o horário das aulas, todos os alunos presumem que essa mudança foi feita de acordo com as regras da academia, até que alguém prove que houve algum erro ou irregularidade. Questão 9.
A autoexecutoriedade dos atos administrativos permite à administração pública executar suas decisões independentemente de autorização judicial, mesmo em situações que envolvem direitos fundamentais. Certo. Errado. Comentário: essa questão está errada. A autoexecutoriedade é um atributo dos atos administrativos que permite à administração executar diretamente suas decisões sem precisar recorrer ao judiciário. No entanto, essa autoexecutoriedade tem limites, especialmente quando envolve a restrição de direitos fundamentais, caso em que geralmente é necessária uma autorização judicial. Exemplo na academia. Se a academia decide que um aluno não pode mais utilizar as instalações por causa de comportamento inadequado, a administração pode impor essa decisão diretamente. Porém, se essa decisão implicasse em algo que ferisse os direitos fundamentais do aluno, como impedir o acesso à saúde, no caso de o aluno precisar dos exercícios por motivos médicos, seria necessário buscar uma autorização judicial. Questão 10. A administração pública não pode revogar atos administrativos que gerem direitos adquiridos. Certo. Errado. Comentário: essa questão está certa. Atos administrativos que geram direitos adquiridos não podem ser revogados pela administração, pois a revogação só pode ser feita em relação a atos discricionários que não afetem direitos já consolidados. Exemplo na academia. Imagine que a academia tenha concedido um desconto vitalício para um aluno antigo. Mesmo que a academia decida parar de oferecer esse tipo de desconto no futuro, ela não pode revogar o desconto do aluno que já adquiriu o direito a ele. Galera, as questões sobre atos administrativos exigem atenção aos detalhes, assim como na academia, onde cada repetição faz a diferença no seu desempenho. Quanto mais você pratica e entende os conceitos, mais preparado você fica para acertar as questões na hora da prova. Não esqueça, persistência e foco são as chaves para o sucesso. Vamos juntos continuar esmagando essas questões e garantir aquela vaga no concurso dos seus sonhos. Bíceps Livros. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar sobre como esses exemplos do dia a dia ajudaram na sua compreensão. Continuem treinando pesado no conhecimento, e tamo junto nessa jornada.